Mudanças na rotina, isolamento social e reclusão. A pandemia também tem afetado a saúde de crianças e adolescentes. No Baby Doll dessa semana, o psicólogo Rodrigo Afonso explica quais os impactos na saúde mental e quais fatores de alerta os pais devem ficar atentos. Quem disse que a ansiedade e depressão não atingem as crianças? Quem vê Paulo Lucas, de 5 anos, assim, alegre, pulando, correndo, brincando em casa, nem imagina que ele mudou muito de comportamento na pandemia. A jornalista Raina Hallex, mãe dele, percebeu logo a mudança. Desde criança a gente procurou sempre o abraço, o carinho, o conversar, o dividir as coisas. Então sempre foi nesse ritmo. Mas com a pandemia, que a gente teve que se distanciar das pessoas, que ele deixou de ter o convívio até com parte da família, e isso afetou muito o Paulo Lucas. E nós percebemos de cara, uma das principais características que fizeram com que a gente percebesse isso, ele ficou mais ansioso e muito mais impaciente com as coisas simples do dia a dia. Então aquele menino mais doce ficou um pouquinho mais arredio e ele começou o quê? A brigar com mais frequência, porque tinha impaciência, e a não querer mais esperar pelas coisas. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que no mundo, a depressão entre crianças na faixa dos 6 aos 12 anos saltou de 4,5% para 8% na última década. O que é observável hoje no contexto clínico é um aumento significativo de transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Crianças que já apresentavam baixa resistência à frustração e hoje elas estão tendo que conviver com essa frustração sem aqueles desvios de atenção para o lazer, para o encontro com os amigos, para o estudo e para a rotina que elas apresentavam, hoje elas estão tendo que encarar de frente, convivendo muito mais com elas mesmas, tendo que lidar com situações emocionais que muitas das vezes eram desviadas por excesso de atividade. E hoje isso está se exacerbando, está vindo à tona mais fácil. E fora o contexto que nós vivemos de medo e de incertezas diante do quadro pandêmico que nós vivemos. O tempo de tela aumentou, a rotina do sono e da alimentação foi prejudicada. A prática de atividades fora de casa foi limitada e o conflito familiar cresceu. Fatores que podem gerar traumas e afetar a saúde mental. Danos no seu desenvolvimento, de desenvoltura social, Ou seja, esse desenvolvimento psicossocial ele pode ficar prejudicado futuramente se nós não hoje analisarmos essas questões que estão acontecendo dentro de casa e que podem futuramente prejudicar em larga escala essas crianças na desenvoltura no trabalho, desenvoltura nos estudos, desenvoltura inclusive nas relações interpessoais mais próximas. Para não deixar que o problema aumente para as crianças, é importante ligar o radar em relação aos transtornos mentais dos pequenos. Veja os fatores de alerta. Porém, é importante observar se houver uma mudança brusca de comportamento ou reações emocionais que não condizem com o estímulo por ela gerado, então você tem que estar em estado de alerta e observando o comportamento de seus filhos dentro de casa e procurar logo em seguida uma ajuda profissional para fechar um diagnóstico assertivo e iniciar um tratamento adequado. O Paulo Lucas não chegou a precisar de ajuda profissional, mas a família precisou fazer algumas mudanças e adaptações na nova rotina. O que nós percebemos que dentro da rotina de casa, nós tínhamos que reaprender isso juntos. Se nós aprendemos a dividir, a gente tinha que aprender a dividir de outra forma, com mais cuidado, para que a gente nem transmitisse nada de ruim para ninguém, mas também não recebesse. Porque esse período de pandemia fez com que Paulo Lucas ficasse dessa forma, mas a gente também ficou inseguro, e a gente ficou ansioso, e a gente decidiu que juntos a gente ia conseguir. E aí, Deus maravilhoso ajudou mais ainda, mas se tivesse precisado ir além do que ele já estava, a gente tinha procurado uma ajuda profissional com certeza. Gostou do tema de hoje? Na próxima semana tem mais e eu espero por você.